Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui. Esse é o meu canal, eu sou o Raul Santos e a gente vai junto desenrolar mais um assunto sobre a palavra de Deus. Bom, eu sou o Raul Santos, eu sou pastor da Promessa Church aqui na cidade de Paulínia, sou cristão desde sempre, me converti a Cristo Jesus realmente em 2004, 2005 foi quando eu tive um encontro real com Cristo Jesus. E eu sou pastor ali na comunidade cristã da Promessa, a Promessa Church aqui na cidade de Paulínia, junto com o pastor Joanir, um pastor abençoado que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas não é sobre mim que nós vamos falar sobre a palavra de Deus, que é aquilo que eu mais gosto de falar, e eu espero que você que está aqui também goste de ouvir. Então é isso, a gente vai para ter aquele papo gostoso sobre coisas do reino de Deus. E aí hoje eu queria trazer algo para vocês, você já se identificou como ovelha de Cristo Jesus? Porque a gente vai ler o Salmo 23 logo em seguida, e eu queria trazer para vocês aqui algo que eu estava pensando esses tempos atrás, e talvez a parte mais difícil de cumprir isso que o salmista declara no Salmo 23 é exatamente a condição da ovelha, né? Então, ter a condição de ovelha às vezes é difícil. Então, entender que somos ovelhas e o porquê que faz tanta analogia com ovelha, por que a Bíblia usa tanto essa analogia, né, com ovelha. E eu fui buscar algumas características de ovelha, e a verdade é que a ovelha ela é extremamente inteligente ao ponto de reconhecer o seu pastor depois de vários dias sem ter contato com o ser humano. Ela reconhece parceiros depois de muito tempo. Ela é um animal extremamente dócil, ela é um animal extremamente obediente, mas também é um animal burro ao ponto de que ela pode se afogar, porque ela vai para os rios e se joga no rio, e a sua lã pesa e ela não consegue sair depois porque ela quer beber água. E um animal desse é comparado. A Bíblia nos compara como ovelha em várias situações, seja no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus faz essa comparação também. Jesus nos compara com ovelhas, e aí isso chama atenção. Eu não sei quantas vezes você já parou para pensar sobre essa condição de ovelha, sobre o que é ser ovelha, sobre por que usar esse animal, né? Por que não usar outro animal ou não usar nada? Por que fazer essa comparação com ovelhas? Então a ovelha tem essas características aí que eu disse já no começo. Ela é dócil, ela é afetiva, ela vive em rebanho, ela obedece o seu pastor, e talvez essa é a parte mais difícil para nós, obedecer. E quando eu falo o pastor, não é o pastor local da sua igreja, tá? É lógico que nós devemos obedecer, de certa forma, a nossa comunidade em que nós vivemos, porque existem regras em todos os sentidos, mas é obedecer a Cristo Jesus, é entender que Deus é o nosso pastor. E aí depois, em Cristo Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote. Então, eu entendo que ser ovelha é adquirir essas características desse animal. Então, eu tenho que viver em rebanho, ou seja, não dá para ser desigrejado, não dá para dizer que você é de Cristo Jesus e você não vive em comunidade com pessoas que professam a mesma fé que você. Não dá para ser cristão sozinho, longe do aprisco do Senhor, é impossível. Hoje o mundo vive falando sobre isso, né? Em pessoas que deixam o evangelho porque de alguma forma o evangelho ao longo do tempo massacrou a mente dessas pessoas e até o físico dessas pessoas, mas
Não dá para se viver como cristão, como ovelha, longe de ovelhas. Ao mesmo tempo que eu também, há um tempo atrás, escutei essa definição e eu gosto muito, é que ovelha não tem coleira. Ovelha não tem coleira. Os pastores não cuidam das ovelhas com coleiras. Ele cuida das ovelhas com a voz e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, ou seja, o que é isso? O que isso está querendo dizer? Você é livre. Você pode escolher o que fazer. Mas quando você escolher, isso que é o legal, você escolher ser ovelha ou do seu pastor local, da igreja, da comunidade local onde você está, e até de Cristo Jesus, aí existe umas características que a ovelha tem que ter. E dentre elas é a obediência. Dentre elas é viver em comunidade. Então eu tenho que entender que uma ovelha, ela tem que ser obediente e ela tem que viver em comunidade. E aí eu paro para pensar sobre como tem sido a nossa condição hoje da igreja moderna, né? A igreja moderna, ela tem sido de uma forma em que as ovelhas têm mandado no pastor. Por quê? Porque a ovelha entendeu que ela tem a lã. E aí ela passa a querer achar que o aprisco é dela. Que ela pode mandar e desmandar na igreja, que ela pode fazer e desfazer na igreja porque ela tem lã. E porque ela tem o que vai manter aquele local. E quando na verdade não é. Na verdade não é. O que mantém o local é Cristo Jesus, é Deus, é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Agora, as megas estruturas, quem mantém são as ovelhas. E aí tem dois pontos que a gente cai nisso, em que pastores mal intencionados têm usado a lã das ovelhas em forma de se enriquecer, e as ovelhas mal intencionadas têm usado a sua lã para corromper os pastores. Mas eu vou ler o texto com vocês aqui, e aí depois com certeza você já deve conhecer esse texto, mas se você quiser acompanhar aí também, está em Salmos capítulo 23, a partir do versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O salmista faz algumas declarações sobre ser ovelha, e aí eu entendo que nós escolhemos. Se você escolheu ser ovelha de Cristo Jesus, entenda que você vai depender de Cristo Jesus. Ele diz assim: leva-me a lugares seguros, a pastos verdejantes, ou seja, a sua alimentação, ela não depende apenas da sua capacidade física ou do seu intelecto. Quando o homem ele coloca as forças dele apenas nele, ele vai até um certo nível só de vida. Porque eu costumo dizer sempre que não é preciso ser cristão ou não é preciso ser de igreja para ser milionário. Porque você pode ser milionário sem nunca ter pisado na igreja. A gente tem um monte de exemplos disso, de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente e até materialmente, mas que nunca pisaram na igreja, que não escolheram ser ovelha desse Deus, como Davi fez, porque se basearam na sua força. Só que existe uma coisa que Deus nos garante, que é a prosperidade. A prosperidade não é riqueza. A prosperidade é não ter falta de nada, ou não sentir falta daquilo que de repente está faltando. Parece meio contraditório, mas a prosperidade é você entender que
As pessoas podem dizer que está faltando algo na sua vida, mas você não sente falta disso, porque você é próspero em Deus. Então é ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Então Davi faz essa declaração e ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Cara, é a minha função entender que eu sou ovelha desse pastor, porque ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e quantas das vezes nós dizemos para Deus, o Senhor é o meu pastor, mas nós não agimos como ovelha, ou nós não confiamos como ovelha, porque assim como eu disse no começo, a ovelha tem algumas características, e dentre elas, quando ela escuta o barulho dos rios, ou ela sente o cheiro das águas, ela vai em direção ao rio, e ela se joga em direção ao rio, e aí a lã dela pesa, e ela não consegue sair dali, ela morre afogada, ela é levada pela correnteza. Mas o salmista fala que o Senhor nos leva em pastos verdejantes, em riachos em que nós podemos beber e não vamos nos afogar. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem esperado essa confiança de que nós venhamos depositar sobre Ele essa confiança. O Senhor é o meu pastor, ou seja, o salmista declara, eu sou a sua ovelha. Eu quero ser cuidado por você, eu quero ser tratado por você, eu quero que o Senhor guia-me nas veredas da justiça, eu quero que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O salmista não está falando que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos andar sobre o vale da morte, mas ele diz que ainda nessa situação, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa é a certeza da ovelha, essa é uma das características da ovelha. A ovelha, ela obedece o seu pastor, ela ouve o seu pastor de longe, ela reconhece a voz do seu pastor. Então nós temos que ter essa característica de ovelha, nós temos que ter essa consciência de ovelha. Eu sou uma ovelha. Ou seja, a ovelha, ela é cuidada pelo pastor. A ovelha, ela é tratada pelo pastor. A ovelha, às vezes, a ovelha rebelde, e não são todas, mas sempre tem uma ou outra ovelha que quer se movimentar com a sua própria vontade. O próprio Davi, quando fez isso, ele entendeu, quando ele começou, ou ele quis fazer da sua própria forma, do seu próprio jeito, ele teve problemas na vida dele, porque ele escolheu viver do próprio jeito. Mas nós temos a certeza, quando nós entendemos que para que o Senhor seja o nosso pastor, eu tenho que escolher ser ovelha dele. Deus não nos acorrenta, não existe ovelha com coleira, nem mesmo para Deus. Você não é obrigado a querer ser ovelha desse Deus. Você não é obrigado a querer ter Jesus como seu pastor. Mas a partir do momento que você fala assim, Senhor, eu quero ser a sua ovelha, eu quero ser tratado, eu quero ser cuidado pelo Senhor, aí vem uma coisa chamada confiança. Em outro texto, o salmista diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, é uma outra analogia. Os que confiam, quando eu sou ovelha e eu confio no Senhor, o próprio salmista no 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa é a confiança que o Senhor tem esperado de nós, ainda no ano de 2024, depois de tanto tempo em que foi escrito essa mensagem. O Senhor tem esperado que a ovelha não venha apenas manter a estrutura física das igrejas ou manter a vida próspera de alguns pastores. Não foi para isso que Deus te escolheu para a ovelha. Não foi para isso que Deus te escolheu para a ovelha. Deus te escolheu para a ovelha para você confiar nele. Ou seja, eu confio no Senhor e eu me apego a essa confiança a ponto de que nada me abala, mesmo eu sendo ovelha. Porque ao mesmo tempo é um animal extremamente fácil de captura de lobos e outros animais.
A ovelha, ela tende-se a ser enganada quando as pessoas a tratam bem. Porque, por ser um animal dócil, normalmente gosta de carinho, de afago. Mas não é sobre isso, é sobre confiar no seu pastor, no sumo sacerdote Cristo Jesus. E aí você vai estar numa igreja em que o seu pastor vai cuidar de você. Como eu fui cuidado várias vezes pelo meu pastor e como eu tento cuidar de algumas ovelhas no meu ministério. Eu não sou um pastor, na verdade eu nem gosto muito de ficar falando que eu sou pastor. Por quê? Porque um pastor, ele não é de palavras, mas ele é de atitude. Então, o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas não é que ele fica gritando que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai e faz. Então, eu aprendi isso com o meu pastor, e aí eu tento reproduzir da melhor forma possível. Mas existem pessoas também que elas só querem ser cuidadas, mas não querem assumir a posição de ovelha. Elas não querem assumir a posição de entender que existe uma estrutura, existe você tem que se adequar àquele aprisco, você tem que se adequar àquela situação. E elas querem ser ovelhas apenas quando precisam de algo, mas depois não querem ajudar, não querem manter, não querem fazer as coisas. E isso não é característica de ovelha. Então, Jesus te chamou para ser ovelha. E aí o salmista diz, o Senhor é meu pastor. Quantas vezes nós não declaramos esse salmo durante toda a nossa vida? Agora falando para aqueles que já são cristãos há um bom tempo, em que você chegava na casa, a Bíblia estava aberta lá, ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. E aí se entendia que estava sendo salvo, porque a Bíblia estava aberta. Então, eu apenas declarava, o Senhor é o meu pastor, mas eu não me colocava na condição de ovelha desse pastor. Eu não me colocava na condição de ser cuidado por esse pastor. Eu quero ter um Senhor como esse Deus todo maravilhoso, que pode todas as coisas, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, que criou todas as coisas, que faz todas as coisas da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, que tem o sistema na palma das suas mãos. Eu quero ter esse Senhor como meu, mas eu não me coloco na condição de ovelha dele. Então o Senhor tem nos chamado a ser ovelha. O Senhor tem te chamado a ser ovelha. Você tem características de ovelha? Se você não tem, passa a ter, passa a buscar no Senhor características de ovelha, que é obediência, que é, Senhor, eu confio no Senhor, sem o Senhor eu não posso nada, sem o Senhor eu não consigo nada, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser essa ovelha que o Senhor tem buscado, porque o Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer cuidar da sua vida, o Senhor quer cuidar da sua casa, o Senhor quer cuidar da sua família. Ele tem uma promessa para você, que uma delas é, ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele vai estar contigo em todos os momentos. Mas é necessário ser ovelha do Senhor. É necessário estar na condição de ovelha do Senhor. Então, o Senhor é o seu pastor e você tem se colocado como ovelha dele. Essa tem sido a sua maior característica, a obediência. Entender que Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar aquilo de beber, Ele vai te dar aquilo de vestir, Ele vai cuidar de você da forma que você mais precisa, porque existe nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que os homens mais precisam ser cuidados, e o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles que se colocam como ovelha têm sido cuidados por esse Deus, tem sido tratado por esse Deus. E não falta coisa alguma para aqueles
que são ovelhas desse Deus. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. E aí vou pedir para você aí deixar o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo aí o que você achou. Comenta aí embaixo aí, se você puder, quais as características de ovelha que você mais se assemelha. Ou se eu deixei faltar alguma característica aqui, com certeza eu deixei faltar, você pode comentar aí embaixo também. Beleza? Tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E a gente vai ficando aqui, até a próxima e eu volto logo com mais uma mensagem. E outra coisa, se você quiser também, deixa aí nos comentários aquilo que eu possa estar compartilhando aqui. Um salmo, lendo um texto e a gente vai junto aí desenvolvendo essa história desse canal. Valeu, galera. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau.